Olá pessoal, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é para falarmos sobre essa HQ aqui, Problemas no Planeta Azul. Esse foi o livro selecionado pela Casa Publicadora Brasileira para o público adolescente ou os desbravadores para esse ano de 2022. Todos os anos são selecionados títulos para diferentes públicos e aqui na descrição você vai encontrar a lista dos livros selecionados para o ano de 2022, bem como os livros dos últimos 2 anos que também tem resenha aqui no canal. Problemas no Planeta Azul foi escrito por Richard T. Edson. Foi lançado em 2012 lá nos Estados Unidos e ilustrado originalmente por Mariano Santillan. Para o lançamento aqui no Brasil, as editoras elas sempre têm 2 opções: ou utilizam os desenhos originais e fazem a tradução apenas das falas, ou então faz uma versão totalmente brasileira, que foi o caso de Problemas no Planeta Azul, ilustrado por Thiago Lobo. Thiago é um autor que eu conheço desde a época do Nosso Amiguinho, é um artista que eu gosto bastante do traço dele, e essa foi uma surpresa que me agradou muito quando descobri que essa HQ seria ilustrada por ele. Problemas no Planeta Azul conta a história de Derek, um adolescente comum no auge dos seus 15 anos, cheio de pensamentos, dúvidas, questionamentos, assim como todos nós que também passamos por essa fase na vida. Por isso é importante compreender e ter empatia com os adolescentes, porque nós também já passamos por esse momento. Certo dia, Derek está voltando para sua casa de bicicleta, com suas questões, e acaba sendo atropelado por um carro que avança o sinal vermelho. Ele foi levado às pressas para o hospital e passou por uma cirurgia, pois estava com uma situação delicada. Tempos depois, Derek recebe alta no hospital, porém para voltar a fazer suas atividades normais, como por exemplo andar de bicicleta, ele precisa passar por fisioterapia, já que o seu corpo não é mais o mesmo após o acidente. Numa tarde, voltando da escola, Derek encontra uma tenda que foi montada numa área aberta e ele, como um adolescente bem curioso, vai lá para ver o que estava acontecendo. E quando ele entra nessa tenda, houve um palestrante contando sobre uma guerra no céu e as suas consequências. A forma que o palestrante passa as informações deixa Derek curioso e também ansioso para saber quais são os outros acontecimentos ou qual o desenrolar dessa história. Com isso, Derek volta nos outros dias para acompanhar essa série de palestras que esse palestrante estava proferindo naquela tenda. Então, no decorrer dos dias, Derek ele ouve sobre a história da humanidade, conhece um personagem chamado Jesus e também ouve sobre a história da igreja primitiva. Todos esses episódios são bem ilustrados, o que nos faz viajar para a época que está ocorrendo esses fatos. Quando Derek acordou no hospital, ele fez uma pergunta que eu creio que muitos de nós faríamos, que é: por que isso foi acontecer comigo? O que eu fiz para merecer isso? Essas perguntas ficaram na cabeça de Derek e ao final do livro, Derek ele encontra a resposta para essas perguntas e toma uma decisão na sua vida que vai impactar o seu futuro. Ler essa HQ me fez voltar no tempo, na época que eu lia revistas em quadrinhos também. Creio que quase todo mundo já passou por uma fase dessas, ou então já leram pelo menos um quadrinho, e ler esse tipo de trabalho dá aquela sensação nostálgica na gente. O conteúdo desse livro tem tudo para ser uma coisa densa, carregada, complexa, pesada, porém o autor traz isso de uma forma mais clara, mais leve, de uma forma que todos que lerem podem compreender os assuntos tratados aqui. E Thiago Lobo ele faz um trabalho excelente na ilustração de todos os acontecimentos, o que casa muito bem tanto a escrita do autor quanto as ilustrações. Então é uma obra muito bonita e que se complementa bastante. O fato do personagem principal ser um adolescente, ele trouxe uma característica interessante que é a seguinte: nós, como adultos, muitas vezes temos questões, mas não colocamos para fora. Porém, o adolescente ele costuma ser mais questionador, ele costuma fazer mais perguntas. O personagem ele tem essas questões retratadas no livro e nós aprendemos com as questões que ele levanta. Então isso faz com que a leitura seja mais focada, muitas vezes mais direcionada, porque a gente ouve determinada coisa, fica assim, ah tá, fica quieto, mas o adolescente ele é mais instigador, então ele quer saber o porquê daquilo. E a condução da história baseada do ponto de vista de um adolescente traz rumos interessantes para o enredo. A leitura dessa HQ é bem rápida, são só 42 páginas. E ao final da história nós vamos encontrar informações
úteis referente ao conteúdo do livro. Então, para ler de capa a capa é bem rapidinho. Se você ler, gostar e, assim como o Derek, se interessar pelo conteúdo abordado nesse livro, vou deixar como recomendação essa série aqui. Série Conflito, escrito pela Ellen White. Os livros são Os Escolhidos, Os Ungidos, O Libertador, Os Embaixadores e Os Resgatados. A Ellen fez resenha de cada um desses livros e eu vou deixar aqui na descrição a playlist para você conferir todas essas resenhas depois. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu curtir e compartilhe com seus amigos que precisam também fazer resumo desse livro. Nos vemos em um próximo vídeo e até mais!